sobre a teologia da libertação. Há alguns anos, mais precisamente, há 7 anos, eu estava em sala de aula, no primeiro dia do ano letivo, numa turma de terceiro ano do ensino médio, falando sobre a importância da filosofia na formação dos estudantes, enquanto ser social. E, no meio de minha fala introdutória, um aluno me perguntou se eu era comuna. Achei estranho, mas respondi de bate-pronto. Sou, sim. Não sou marxista ou materialista dialético, mas sou um cristão comunista. Sem entender bem o que era um cristão comunista, ele seguiu me indagando. Como pode ser cristão e comunista? E eu também, de bate-pronto, respondi. Sou cristão católico, alinhado com a teologia da libertação. Neste momento, outro estudante me questionou. Eu sou católico e a teologia da libertação é muito questionada hoje na igreja. Novamente, de bate-pronto, respondi. Questionada por quem? E o jovem também, de bate-pronto, me respondeu. Pelo clero. Diante das indagações, fui obrigado a mudar o meu planejamento de aula para atender à discussão que foi trazida pelos estudantes. Ser professor não é fácil. Não é tarefa fácil. Às vezes somos obrigados a improvisar, como um ator faz quando alguém comete um erro durante a peça ou durante a gravação de um esquete para a TV ou para o cinema. E de bate-pronto, tive de seguir na linha que me fora proposta pelos estudantes empolgados ali. Neste momento da história, na última década, até os dias atuais, é tão difícil estudantes que interagem na aula, que qualquer oportunidade que surge, temos que aproveitar e valorizar a participação dessa galerinha. E não tive dúvidas naquele momento. Rapidamente mudei a direção do planejamento para não perder o time da rapaziada. O aluno que havia me interpelado primeiro voltou ao ataque. Explica isso de ser cristão e comuna e o que é teologia da libertação. Olhei para ele e disse, eu vou responder ao colega aqui e na resposta já te respondo também. Pode ser? Ele me disse que sim e segui dialogando com a galera. Comecei a responder ao jovem dizendo, não tem como ser cristão e ser contra a teologia da libertação. Se algum padre ou qualquer membro do clero se coloca contra esta forma de ser igreja, ou ele não conhece o verdadeiro rosto de Jesus Cristo, ou está mal intencionado. Fui categórico em afirmar isto, já para dar um susto, para mexer no fundo do coração da criança. E ele? Por que, professor? Aí eu disse, a teologia da libertação é o jeito humanizado de compreender o Evangelho. Quem é Jesus? O filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, pobres, de uma pequena vila de nome Nazaré, escravo do Império Romano e oprimido pelos poderosos do povo judeu. Um trabalhador como todos nós somos hoje, também oprimidos pelos poderosos de nosso país e dominados por uma nação rica e imperialista. É neste contexto que Jesus nasce. Ainda criança, teve de fugir para uma terra distante para sobreviver. Se tornou um refugiado político antes de completar 1 ano
ficou 12 anos vivendo como exilado. Voltou para a sua terra natal, cresceu, viveu na pobreza, sendo explorado, vendo seus pais pagar impostos sem ter nenhum retorno. Quando se tornou adulto, iniciou sua missão salvífica e, 3 anos depois, foi preso, condenado à morte, torturado e humilhado pelas ruas, até ser crucificado e assassinado. Como tantos jovens de hoje em dia em nossas cidades, como pode alguém negar uma teologia que combate todas essas situações e defende que devemos amar plenamente aos nossos irmãos? Isso é teologia da libertação. Neste momento, toda a sala estava em silêncio. Se não participando da aula, mas ouvindo. E é isso que eu defendo, quando digo que sou cristão comunista. Uma teologia que lute para que um dia todos possam viver como irmãos no reino definitivo de Deus, onde todos tenham vida e vida em abundância. Que possamos viver com igualdade, com liberdade, em um país mais fraterno, mais solidário, sem fome, sem violência, sem opressão. Só consigo compreender a fé cristã se for nesta perspectiva, seguindo à risca os ensinamentos de Jesus Cristo. Claro que eu não fui tão eloquente como estou sendo aqui. Escrever é sempre mais fácil para mim do que falar. Mas foi exatamente isso que eu disse e me fiz entender. Certamente, para muitos ali na sala, foi uma surpresa. A maioria nunca havia ouvido falar em teologia da libertação e nem que o cristão poderia ser comunista. A maioria tinha uma visão equivocada sobre o comunismo, passada pelas fake news das redes sociais. Aí passei a explicar detalhadamente o que é comunismo, para tentar desmistificar um pouco esta palavra tão mal utilizada na última década. Foi bem interessante essa aula. Introduzir este ensaio com esta narrativa sobre minha aula, que desencadeou numa discussão sobre teologia da libertação, para escrever sobre esta forma de ser igreja e sobre este olhar sobre a fé cristã, que hoje é negligenciado por um contingente significativo dos cristãos em nosso país, principalmente pelos católicos, onde nasceu a teologia da libertação. Mas, particularmente, só consigo compreender a fé cristã na perspectiva da teologia da libertação. Não consigo conceber o cristianismo sem a premissa da libertação integral do ser, como Jesus anunciou. Eu vim para que todos tenham vida, vida plena e em abundância. João 10, 10. E tanto as escrituras sagradas quanto a tradição dos primeiros cristãos corroboram comigo. Na Bíblia, no Novo Testamento, temos várias passagens que nos falam sobre o reino de Deus. O reino do amor em plenitude, do cuidado com a vida, o reino do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 13, 34 a 35. E este deve ser o princípio estruturante da fé cristã. Se amarmos uns aos outros com esta plenitude, não teremos oprimidos e opressores, patrão e empregado, acumulação de riquezas e miséria, explorados e exploradores. Esta é a estrutura do reino definitivo de Deus aqui na Terra. E o papel dos cristãos é lutar para construir este reino, que não está circunscrito para uma vida após a morte. Ele deve acontecer
na história humana deve ser a continuidade da missão de Jesus Cristo. Isso é fazer teologia da libertação. É esta a perspectiva trazida por essa teologia que hoje quase nunca ouvimos falar em nossa igreja. Precisamos voltar a falar da teologia da libertação. Anunciar a toda a gente a boa nova da liberdade integral do homem. Cabe a nós difundirmos a teologia da libertação, fazer esta linha de pensamento voltar a ser a base do pensamento da Igreja Católica, como foi durante a década de 1980. Discutir nas bases sociais este jeito de ser igreja e lutar incansavelmente pela construção do reino definitivo de Deus aqui na Terra. Esta missão foi nos dada por Jesus Cristo. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Marcos 16, 15 a 18. E assim devemos viver a nossa fé, apresentando o Deus da vida plena e o seu reino a todos os homens e mulheres, até que conquistemos em definitivo o reino definitivo de Deus. Sobre a teologia da libertação, crônica de João Paulo Pereira. Para quem ainda não sabe, João Paulo Pereira é professor, escritor, poeta, ensaísta, historiador, cronista, católico e militante político de esquerda. Estudou na UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Nasceu no dia 23 de junho de 1969, em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha e Dimitri Salles, na nossa amada Bahia. Casado com Miralva Rodrigues. Gosta também das crônicas de João Paulo Pereira? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, espiritualidade, literatura, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.